Ora, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Como podem ver, o cenário hoje é um bocadinho diferente. Alguns condicionalismos obrigaram-nos a esta mudança. No entanto, isto não é importante. O que é mais importante é aquilo que nos trouxe aqui hoje, que é podermos então estudar mais um pouco da Palavra do nosso Deus e aplicar aquilo que aprendemos às nossas vidas. O nosso objetivo é abrir a Bíblia, que nós acreditamos que seja a revelação direta de Deus, e extrair dela ensinamentos para a nossa vida diária, para sabermos aquilo que Deus espera de nós, sabermos aquilo que Ele não quer ver em nós e podermos viver vidas que possam adorar o Seu nome, ou servir de adoração ao Seu nome, vidas que possam honrar o Seu nome. Como sabemos, nós temos estado a estudar o livro de Isaías. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7. Na semana passada nós estivemos a olhar para Isaías 6, aquele episódio em que Isaías é levado à presença de Deus e na presença de Deus ele se sente aterrorizado porque ele pensa: eu vi Deus, eu estou frente a frente com Deus e a palavra diz que certamente morrerá aquele que vir a Deus. Portanto, ele fica aterrorizado e quando pensa que ele é impuro e que está impuro na presença de Deus, vem um anjo e toca os seus lábios com uma brasa e te diz que ele está purificado. E lhe diz que ele está purificado. Hoje, isso veio a semana passada, hoje nós vamos olhar para Isaías 7. Nós vamos ver desde o versículo 1 até ao versículo 17. Vamos ver Isaías cumprir a missão que lhe foi dada, precisamente no capítulo 6, em Isaías 6, quando Deus pergunta: quem irá por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele foi enviado. E nós hoje vamos ver, então, uma das vezes em que ele foi enviado. Ele foi enviado a ser profeta, ou seja, falar em nome de Deus, e a ser embaixador e falar em nome do próprio Deus. Antes de lermos o texto, vamos orar. Senhor Deus, nós damos tudo nas Tuas mãos. Este momento nós te pedimos que possas abrir o nosso coração, que possas falar ao nosso coração, para que nós possamos entender aquilo que Tu nos queres dizer. Dá-nos espíritos humildes e corações ensináveis, para que aquilo que é necessário mudar na nossa vida, Tu possas mudar e para que, com o resultado final e com os novos corações, Tu possas ser louvado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como também é costume, nós vamos dividir o texto. O texto é algo longo, desde o versículo 1 até ao versículo 17, e nós vamos dividir o texto. Desta vez vamos dividir em duas partes. Primeiro desde o versículo 1 até ao versículo 9 e depois, a seguir, do versículo 10 até ao versículo 17. Portanto, primeiramente Isaías 7, 1 a 9 e a segunda parte Isaías 7, versículos 10 a 17. No final vamos tentar fazer um resumo daquilo que aprendemos e vamos tentar extrair uma aplicação pessoal para as nossas vidas. Então, Isaías 7, 1 a 9, diz assim o texto bíblico. No tempo em que Acás, filho de Jotã e neto de Uzias, era o rei de Israel, o rei de Judá, aconteceu que o rei da Síria, chamado Rezim, e o rei de Israel, chamado Peca, que era filho de Remalias, vieram atacar a cidade de Jerusalém, mas não a conseguiram conquistar. Acás e a sua corte foram informados que os arameus tinham acampado perto de Efraim. O rei e o povo, perante a notícia, ficaram com o coração em sobressalto e muito agitados, como as árvores da floresta pelo vento. O Senhor disse então a Isaías: vai ter com o rei Acás e leva contigo o teu filho Shear-Jashub. E ele encontra-se no extremo do canal da piscina superior, na direção da calçada do lavador. E dir-lhe-ás: está atento e tem calma. Não tenhas medo nem te acobardes por causa da cólera de Rezim, o arameu, e do filho de Remalias. Não são mais do que 2 tições fungantes. De facto, a Síria, Peca e as tropas de Efraim resolveram acabar contigo, pois disseram: avancemos contra Judá, vamos sitiá-la, obrigá-la a render-se a nós e instalemos como rei o filho de Tabiel. Mas eis que diz o Senhor: tal coisa não acontecerá. Damasco é a capital da Síria e Rezim é quem manda em Damasco. Daqui a 65 anos, Efraim deixará de ser um povo. Samaria é a capital de Efraim e Peca, o filho de Remalias, só manda em Samaria. Se não acreditarem, não estarão seguros.
Muito bem, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que na altura em que este episódio relatado em Isaías 7 aconteceu, o povo de Israel vivia separado. Ou seja, o reino de Israel, após o reinado de Davi, de Salomão, após esses dois reinados, o reino de Israel tinha sido, ou a nação de Israel, tinha sido separada em dois reinos diferentes. No norte, as 10 tribos do norte constituíam o reino de Israel e a sul, as outras duas tribos, Judá e Benjamim, constituíam o reino de Judá. A capital, a antiga capital da nação israelita, Jerusalém, continuava em Judá e a nova capital do reino do norte era a cidade de Samaria. Então, no reino de Judá continuava o templo, continuava a capital, Jerusalém, o seu templo, lá está, e os reis que governavam sobre o reino de Judá eram reis que eram descendentes da família e da linhagem do rei Davi. No norte, no reino do norte, em Israel, isso já não acontecia. No tempo desta profecia, o rei de Judá era o rei Acaz. Ele era filho de Jotã e era neto de Uzias. O texto diz-nos que tanto Uzias, o avô, como Jotã, o pai, eram reis, ou tinham sido reis, que tinham sido fiéis a Deus. Agora, e nós podemos confirmar isso no segundo livro de Crónicas, no capítulo 28, Acaz estava a ser um rei infiel a Deus. E um rei infiel a Deus porquê? Porque ele quebrava tudo o que era os termos da aliança com Deus. Lembramos daquilo que estudámos em Êxodo, daquilo que estudámos em Números, daquilo que estudámos em Deuteronômio, lembramos daquilo que já estudámos precisamente também aqui em Isaías. Os termos da aliança eram muito simples. Enquanto o povo fosse fiel a Deus, enquanto o povo mantivesse a sua fidelidade em termos de obediência às leis de Deus, Deus abençoaria o povo. Quando o povo desobedecesse, quando o povo se mostrasse infiel, e nós sabemos que isso aconteceu muitas vezes, então Deus castigaria o povo. E o que está a acontecer agora é precisamente isso. Estamos na parte da infidelidade. Vivemos muitos anos no reinado de Acaz, em que o povo foi infiel. O povo foi levado pela sua liderança a ser infiel. E Deus iria cobrar isso de Acaz. Acaz não só promoveu a idolatria, ele trouxe para Judá os cultos aos deuses pagãos das nações vizinhas, como ele inclusive trouxe algumas práticas ritualísticas e algumas práticas de culto que eram totalmente abomináveis aos olhos de Deus, inclusive o sacrifício humano. E o texto diz-nos que ele chegou a oferecer os seus próprios filhos em sacrifício a esses deuses. Lemos também no segundo livro de Crónicas que Deus, pela mão do rei da Síria, Rezim, e pela mão de Peca, o rei de Israel, o filho de Remalias, lemos que Deus castigou o povo de Judá. Lemos, por exemplo, que uma vez o rei da Síria invadiu Judá e levou muitos cativos. Lemos também que uma vez o reino do norte invadiu Judá e matou 120.000 homens do exército de Judá. Estes dois ataques foram separados, mas, no entanto, trouxeram sempre muita inquietação, trouxeram muita morte, muitos prejuízos. Ou seja, foi a concretização daquilo que nós podemos chamar as maldições da aliança. Ou seja, quando o povo foi infiel, recebeu a paga e sofreu na pele as consequências dessas mesmas infidelidades. Agora, neste momento, nós temos aqui perante uma nova situação. Há um novo ataque. Desta vez, em vez de ser um ataque isolado, é um ataque em conjunto. O rei da Síria, e o rei chamado Rezim, e o rei de Israel, que era um senhor chamado Peca, eles decidem em conjunto atacar Judá. Porquê? Porque eles temiam o levantamento de um novo império que estava a nascer naquela altura, que era o Império Assírio. E então o reino da Síria, mais o reino de Israel, foram ter com Judá e disseram: olha, nós os três conseguimos fazer frente ao novo império que está a nascer, o Império Assírio. Então, alia-te a nós, para nós podermos guerrear contra eles. Mas Judá não quis. Então, como Judá não quis, Israel e Síria, temendo que a Assíria pudesse ganhar posições de ataque dentro do território de Judá, invadiram Judá.
E neste momento eles já tinham tomado Judá e estavam a caminho de Jerusalém. Já tinham invadido Judá, e estavam a caminho de Jerusalém. Agora, o objetivo era não só destruir, amedrontar as populações e conquistar a cidade, mas havia também um outro objetivo, que era tirar o rei Acaz do trono, porque ele era descendente do rei Davi, e substituí-lo por um outro homem, por um outro senhor, que seria filho de Tibial. Perante estas intenções e perante a investida do exército, nós lemos que o rei, não só o rei se agitou e ficou muito amedrontado, a comparação é muito interessante, diz que o coração do rei tremia como as árvores do bosque tremem durante a tempestade e vacilam durante a tempestade. Mas é interessante ver que não só o coração do rei se agitou e ficou a tremer, como também todo o povo tremeu. Então, se o rei, que tinha o seu exército à disposição, que vivia numa fortaleza, ficava com medo, então eles, que não tinham exército nenhum para os defender e que não tinham nenhuma fortaleza para se esconder, o que é que eles não deviam temer? Mas o Senhor, na sua misericórdia, o Senhor Deus enviou o profeta Isaías a Acaz. E disse a Isaías uma coisa interessante. Disse-lhe para levar com ele um dos seus filhos. E os nomes dos filhos de Isaías tinham nomes muito interessantes. E o nome deste era Shear-Jashub, que traduzido à letra quer dizer um resto voltará. E o nome do filho de Isaías, que Deus escolheu para levar à presença do rei, para acompanhar o pai Isaías na visita ao rei, é muito revelador. E Isaías certamente percebeu porque é que Deus queria que aquele filho o acompanhasse. Não sabemos se o rei Acaz percebeu a subtileza da mensagem, não sabemos se o rei Acaz percebeu que aquele filho era o prenúncio daquilo que poderia acontecer. No entanto, nós podemos ver a mensagem do rei, do profeta e de Deus para o rei Acaz. E são 4 verbos, basicamente. Acautela-te, aquieta-te, não temas e não te desanimes. O Senhor promete que os planos do rei da Síria e os planos do rei de Israel não se concretizariam. Fossem qual fossem os planos, eles não seriam concretizados. Notem o contraste. Há uma expressão muito interessante na maneira como Isaías se refere aos reis da Síria e de Israel. Refere-se a eles como tições fungantes. Um tição é uma parte da madeira que já ardeu e que está prestes a concluir a sua combustão, já não tem muito mais para arder, está a deitar fumo, mas dentro em pouco vai acabar de arder e vai se tornar cinza. O rei Acaz temia como se teme uma tempestade. O rei Acaz tinha um medo terrível destes 2 reis e daquilo que eles podiam fazer. No entanto, o que é interessante ver é que Deus diz que eles são como 2 tições fungantes. Já deram o que tinham a dar, estão quase a acabar. E realmente isso aconteceu. Cerca de 75 anos depois, aconteceu aquilo que Deus profetizou. Aqueles reinos acabaram. Não só o reino de Israel desapareceu enquanto território e desapareceu depois também enquanto nação e enquanto povo, não é? Mas também sabemos que o rei da Síria também foi levado cativo a quando da invasão da Assíria. O que Deus prometeu foi não somente que Israel e a Síria não iriam conseguir levar os seus planos avante, mas prometeu também que eles seriam destruídos. Ou seja, não só Deus disse, tem calma, o que eles querem fazer não vão conseguir, mas mais do que isso, eles vão ser destruídos. E isso é extraordinário. A profecia menciona o reino da Síria, com a capital em Damasco, menciona o reino de Israel, com a sua capital em Samaria, menciona os nomes dos reis, Rezim, na Síria, e Peca, em Israel. E o que é interessante, e isto é relevante, porquê? Porque os reis de Israel não descendiam da linhagem de Davi. E mesmo este homem,
Peca, que era o rei que agora estava a liderar Israel e a atacar Judá, ele era filho de Remalias. Remalias era um usurpador do trono. Ele tinha matado o rei anterior e tinha usurpado o trono. Por outro lado, em Judá estava Acás, que era filho de Jotã, que era filho de Uzias. Ou seja, o que mantinha e sustentava o trono de Acás, as raízes do trono de Acás, não eram golpes palacianos, não eram intrigas políticas, era a promessa de Deus. E por isso, Deus diz a Acás, através de Isaías, tem calma, não fiques nervoso. As promessas do Senhor é que sustentavam o rei Acás e sustentavam o reino de Acás. A mensagem de Isaías é concluída muito amorosamente e muito graciosamente quando Isaías chama Acás a ter fé na palavra de Deus. E Isaías usa um jogo de palavras muito interessante. Ele diz assim, mais ou menos isto: se tu não acreditares nisto que eu estou a dizer, então não vais ficar firme. Se Acás tivesse acreditado e levado a sério as palavras do profeta, então o seu reino, a sua vida, poderia ter ficado firme, como nós costumamos cantar naquele hino, firme nas promessas. Ele podia confiar nas promessas, mas ele escolheu não confiar. Não é? De repente, perante aquela ameaça tão grande, Judá, apenas o conjunto de 2 tribos, perante a ameaça de outras 10 tribos do norte e o rei sírio, parecia que as promessas que Deus tinha feito a Davi, que as promessas que Deus tinha feito aos descendentes de Davi e que tinha feito a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Moisés, a Josué, a todos esses, parece que perante aquela ameaça nada daquilo se iria concretizar. No entanto, o Senhor falou e prometeu que os planos dos inimigos não se iriam concretizar. Eles não têm mais poder do que os planos de Deus. A promessa que Deus fez, a promessa do pacto, da aliança, seria sempre mantida. Deus havia de intervir na história a favor do seu povo. Eles podiam e deviam crer na palavra de Deus. Não havia razões para se assustarem. Porquê? Deus estava com eles. Então, o que é que nós aprendemos? O que é que nós podemos aprender para nós hoje? Primeiro, Deus é fiel nas suas promessas. Tudo o que Deus prometeu se cumpriu. Nós lemos em Josué 21:45 que todas as promessas que Deus fez, nenhuma falhou. Josué concluiu isso, Moisés concluiu isso, Davi concluiu isso, Paulo concluiu também e nós. Nós podemos saber e podemos dizer que Deus é digno da nossa confiança porque todas as promessas dele se cumpriram. A segunda coisa que aprendemos interessante é que Deus controla perfeitamente todas as situações. E controla-as de maneira que nós nem sequer conseguimos imaginar. E Ele tem recursos e tem acesso que nós nem conseguimos sequer ponderar. E isso dá-nos uma segurança muito grande. E a terceira coisa é que Deus é e tem a resposta para todas as crises que nós possamos enfrentar. Não importa se a crise é económica, se a crise é familiar, se a crise é de saúde, não importa o porquê da crise. Se é política, se é militar, não importa. A resposta tem que ser procurada em Deus. E Deus é a resposta e Ele vai trazer a resposta para nós, independentemente do resultado. Nós lembramos quando os amigos de Daniel estavam perante a estátua do rei e desafiados a adorar a estátua do rei, a ajoelhar-se perante a estátua do rei, eles disseram que não fariam tal coisa. E, entretanto, o rei disse, se não se ajoelharem, vocês vão ser lançados na fornalha ardente. E eles disseram, se Deus quiser salvar-nos, Ele pode salvar-nos. Mas se Ele escolher não salvar-nos, Ele continua a ser Deus. Esta era a confiança. E esta é a confiança que nós, tal como os amigos de Daniel, nós precisamos ter. A segunda parte do nosso texto diz assim: o Senhor mandou Isaías levar outra mensagem a Acás. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, que venha ele do fundo do abismo ou do alto do céu. Mas Acás respondeu: eu não farei tal coisa, eu não quero provocar o Senhor.
Então Isaías disse-lhe: ouve-me bem, herdeiro da dinastia de Davi. Não vos basta cansarem a paciência dos homens para cansarem também agora a paciência de Deus? Pois bem, é o próprio Senhor que vos vai dar um sinal. A jovem mulher está grávida e vai dar à luz um filho, e vai dar-lhe o nome de Emanuel. Comerá requeijão e mel até chegar à idade de saber rejeitar o mal e escolher o bem. Mas antes que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, o território dos 2 reis, dos quais tu tens tanto medo, será abandonado pelos seus habitantes. O Senhor fará vir a ti, para o teu povo e para a tua dinastia, dias tais como não houve desde que Efraim se separou de Judá. É a invasão do rei da Assíria. Então, depois da primeira mensagem e do desafio à calma e à confiança nas promessas e na ação de Deus, há uma nova mensagem de Isaías para Acaz. E Acaz foi chamado a crer na palavra de Deus e no entanto, ele não respondeu com fé. Por isso o Senhor da Aliança ordenou-lhe para que ele tirasse todas as dúvidas e deu-lhe a ordem muito direta: pede um sinal. Queres uma prova? Pede uma prova. No entanto, Acaz não quis pedir nenhuma prova. Acaz não pediu nenhum sinal. Ele alegou motivos religiosos e motivos muito, podemos chamar até piedosos. Ele diz: eu não quero tentar o Senhor. Mas nós sabemos, porque lemos em 2 de Crónicas 28 e em 2 de Reis 16, que a razão da recusa de Acaz em pedir um sinal a Deus é porque ele não queria depender de Deus. Ele não queria ter nada a ver com Deus. Ele já tinha feito a sua escolha. Ele tinha decidido e fazer uma aliança com o rei da Assíria, o inimigo de Israel e da Síria. Ele tinha decidido pedir ajuda a Tiglat-Pileser, que era o rei que ameaçava tanto os seus próprios inimigos. Em vez de confiar em Deus, vejam isto, em vez de confiar em Deus, Judá, o rei Acaz, rei de Judá, preferiu confiar nos seus inimigos, naqueles que procuravam a sua destruição. Então ele recusou um sinal, porque ele não queria um sinal que o obrigasse a viver, a voltar-se, e a depender da vontade de Deus. E depois então o próprio Senhor diz: não pedem um sinal, então um sinal vai-vos ser dado. E é interessante mudar aqui, vermos que há uma mudança do sujeito. Deixa de ser o singular. Isaías dizia ao rei: pede um sinal, e passa a ser o plural. Um sinal vos será dado. E esse sinal lemos no texto bíblico: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Nós conhecemos este texto. Conhecemos muito bem este texto. Alguns acreditam que se trata apenas de uma profecia relacionada com Cristo, e toda a leitura que podemos fazer é messiânica, mas de facto nós temos, nós temos aqui de facto o anúncio do nascimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Mateus 1:23 confirma-nos isso. Mas há uma pergunta que nós temos que fazer: se o nascimento de Jesus Cristo só iria acontecer 700 anos depois destas palavras, desta conversa entre Isaías e Acaz, qual o significado que isto teria para Acaz e para o próprio povo que vivia naquela época, 700 anos antes da confirmação desta profecia? Então, nós podemos perceber que esta profecia teve um cumprimento não só messiânico, mas também um cumprimento imediato na vida daqueles homens. O termo que é usado aqui para Isaías, que Isaías usa, para quando ele diz uma virgem ou uma jovem mulher, é um termo que era muito comum e que queria simplesmente dizer uma mulher em idade casadora ou uma mulher jovem em idade de ter filhos. E ele podia referir-se a uma virgem, a uma jovem recém-casada, etc. E nós não sabemos efetivamente quem ou como é que esta profecia se concretizou na vida daqueles homens e naquele tempo, mas sabemos que ela tem um significado especial. A ideia é que uma jovem, nos tempos de Acaz, uma jovem do tal remanescente, do tal resto, ela ficaria grávida e ela, com um coração cheio de fé, iria dar um nome muito especial ao seu filho. Iria chamá-lo Emanuel. Nós sabemos que o que aconteceu a seguir foi a invasão, e nós poderemos ler isso a partir do versículo 17, 18 e seguintes.
a invasão do rei da Assíria iria destruir Israel. Mas o que o texto diz é que há um remanescente que vai voltar. Lembramos do nome do filho do profeta Isaías. Um resto voltará. E alguém dentro desse remanescente, esta tal mulher, iria ter um filho. Iria chamar ao seu filho Deus conosco. Um sinal de fé, um sinal de cumprimento das promessas, um sinal de confiança no cumprimento das promessas. Talvez alguém que Isaías conhecesse, talvez alguém que Acás conhecesse, talvez alguém até da corte ou da família real. O interessante é que vermos que o filho da jovem, diz-nos o texto, que o filho dessa jovem, quando tivesse 3, 4 anos, é isso que quer dizer, ou possivelmente é isso que ele quer dizer quando diz saber rejeitar o mal e escolher o bem, comeria manteiga, ou requeijão, e mel. Aparentemente nós ficamos baralhados. O que é que isto tem a ver? Tem a ver com o facto de a terra prometida ser sempre identificada como a terra que produz leite e mel. Ou seja, esta criança, este menino, iria voltar a estar e a usufruir da bênção que era viver na tal terra que produz leite e mel. Ele iria comer as bênçãos da terra que produz leite e mel. Iria comer o quê? Queijo feito com leite e mel produzido pela terra. É isso que quer dizer. Estes alimentos eram bem básicos, mas eles tinham uma relação direta entre a promessa de Deus e a confiança do povo. Este menino seria um do remanescente que o Senhor protegeria e a quem Deus cumpriria as promessas feitas há gerações atrás. Mais uma vez, podiam confiar, podiam estar descansados. Deus diz a Acás que antes que este menino tivesse 3 ou 4 anos, a terra dos 2 reis que ele temia ficaria desamparada. E isto é extraordinário. A terra que aquele homem temia, a terra dos reis que aquele homem temia, iria ser destruída, iria ficar devassada, iria ficar totalmente destruída. Nós sabemos pelo cumprimento das promessas de Deus e sabemos pela história, porque já lemos a história, sabemos que após a invasão do Reino do Norte, e era uma prática comum naquele tempo, os reinos que invadiam outras nações levavam cativos os povos que eram invadidos e separavam-nos, distribuíam-nos pelos 4 cantos dos seus impérios. Para quê? Para evitar que essas populações pudessem ter uma identidade própria e juntar-se e até revoltar-se e fazer guerra contra o império, contra esse imperador. E sabemos que no exílio o povo de Israel, o povo do Reino do Norte, nunca se organizou como povo, nunca se juntou como povo. O reino de Judá, sim. E o reino de Judá voltou após o cativeiro. Porquê? Porque viveu enquanto identidade, enquanto nação, no cativeiro. O reino do Norte desapareceu. É por isso que nós hoje chamamos aos habitantes de Israel os judeus. Porquê? São os descendentes do reino de Judá. Chamamos hoje, século XXI, aqueles homens israelitas porque vivem num território que após a Segunda Guerra Mundial lhes foi dado como sendo Israel e foi constituído o Estado de Israel. Mas eles são judeus e até aquele momento eles são chamados sempre judeus. Até à constituição do Estado de Israel, eles são chamados sempre judeus. Porquê? Porque desapareceu o reino de Israel. Só subsistiu o reino de Judá. Deus cumpriu a sua promessa. A profecia de Isaías foi plenamente cumprida. A fidelidade do Senhor é destacada também no versículo 17. O Senhor afirma que a sua sabedoria, afirma a sua soberania ao dizer que Jerusalém não iria cair perante aquele ataque daqueles 2 reis, mas que uma outra nação iria trazer a sua ação. E uma outra nação iria trazer juízo. E uma outra nação iria trazer castigo sobre o reino de Israel. Diz-nos o versículo 17 que essa nação que iria trazer juízo e que iria trazer o fio da navalha sobre Israel é a nação da Assíria. Então, o que é que nós aprendemos com este segundo conjunto de versículos?
Aprendemos que Isaías 7 é um anúncio muito claro da fidelidade de Deus. Isaías 7 fala-nos sobre o menino que era o sinal de que o Senhor estava a cuidar e estava com o seu povo, e aquele menino era apenas uma sombra do tal menino que iria nascer 700 anos depois. 700 anos depois da promessa, da profecia de Isaías, uma virgem concebeu, por obra do Espírito Santo, e deu à luz um filho a quem chamou Emanuel. A fidelidade de Deus para com o povo está mais que provada. Que provas é que nós precisamos para confiar nele? Que mais é que tu precisas para pôr a tua confiança nele? Nós lemos em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus está a agir na nossa vida e na tua vida. O que é que tu precisas para confiar nele? A segunda coisa que nós podemos ter em conta é que, desde Gênesis 3:15, quando houve a promessa que um descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, e essa promessa foi ampliada depois por Isaías, tudo isso tem cumprimento no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente da casa de Davi. Ele nasceu para se identificar comigo e contigo e para ser o nosso substituto na cruz. Ele é Emanuel, Ele é Deus connosco. Tal como o rei Acaz, nós também não pedimos nenhum sinal, mas a verdade é que um sinal nos foi dado. Nós lemos isso em Isaías 56. Um sinal nos foi dado. Não tenhamos dúvidas, o filho da Virgem é a prova garantida que Deus está contigo e que Deus está comigo. Nós lemos a promessa de Jesus em Mateus 28:20, e eis que estou convosco todos os dias, até ao final dos séculos. Todos os dias podemos ter essa certeza. Outra certeza que nós podemos ter é que o coração do nosso Rei, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, não treme. Ele não treme como tremia o coração do rei Acaz. Então, se o povo, quando via o coração do rei Acaz a tremer, o povo também tremia, nós podemos olhar para o coração do nosso rei e ver que o nosso rei, o seu coração não treme. Então nós podemos descansar. Nós não precisamos temer também. Tal como Acaz, nós apenas temos que depender e confiar. Nós lemos em Números 23:19 duas promessas extraordinárias. Primeiro, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Ele fala e deixa de agir? Por acaso promete e deixa de cumprir? E lemos também as palavras de Salomão em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que é que tu tens que fazer? Tens que trabalhar? Tens que te esforçar? Tens que fazer por ti? Não. Tens que confiar em Deus. O que é que eu preciso fazer? Obedecer a Deus. Entregar todos os meus caminhos a Deus e confiar nele. E Ele, o Senhor Deus, endireitará as nossas veredas, endireitará os nossos caminhos. Tudo o que Acaz tinha que fazer era descansar, recuar, descansar e confiar. Deus iria tratar do assunto. O que é que tu tens que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Confiar que Deus está a tratar do assunto. Deus está a fazer coisas que eu nem sonho. Deus está a preparar coisas que nós nem sequer sonhamos. Para a honra do seu nome, para a glória do seu nome e por amor a nós. O que é que nós temos que fazer? Confiar. Obedecer e confiar. Parece simples, mas não é nada simples. É bastante difícil. O rei Acaz não quis confiar e esperar. O rei Acaz quis resolver o assunto da sua própria sabedoria e naquilo que ele podia, na sua própria capacidade. E nós conhecemos o resultado. Então o que nós precisamos hoje é pedir a Deus sabedoria para não fazer nada. Pedir a Deus sabedoria para que tudo o que nós façamos seja confiar em Deus e descansar em Deus. É muito mais difícil do que aquilo que parece. A nossa tendência é tentar resolver tudo, mas a solução e a resposta certa é confiar e depender. Confiar e descansar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana em que possamos confiar, que Deus nos dê uma semana descansada
E, querendo Ele, sendo essa a sua vontade, voltaremos a ver-nos para a semana em mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja da Batista das Caldas da Rainha. Que Deus vos abençoe. Até para a semana.